Bonjour! Estamos na margem direita do rio Sena, de frente para uma das construções mais importantes da Île de la Cité, localizada no coração de Paris. Foi nessa pequena ilha, ocupada ao longo dos séculos por celtas, gauleses, romanos e francos, que Paris se organizou como cidade medieval. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Hoje, o nosso passeio com informação é pela Conciergerie, edifício do primeiro arrondissement, tombado como Patrimônio Mundial da Unesco. A Conciergerie guarda 4 torres medievais que datam dos séculos 13 e 14. Da direita para a esquerda, a Tour Bonbec, a Tour d'Argent, a Tour César e a Torre do Relógio Quadrado. Era na Tour Bonbec que os presos confessavam mediante tortura. É a mais antiga das torres. Suas fundações datam do reinado de Luís IX São Luís. Hoje a Tour Bonbec faz parte da administração do Tribunal de Cassação. Ao centro, 2 torres gêmeas do reinado de Filipe IV o Belo. À direita, a Tour d'Argent, onde era guardado o tesouro da coroa. À esquerda, a Tour César, em memória à presença romana na Île de la Cité. À esquerda, a famosa Torre do Relógio Quadrado, com 47 metros de altura. Foi inaugurada no reinado de João II o Bom, em 1350, e é a mais jovem dentre as torres. Falaremos dela daqui a pouco. A Conciergerie, junto com a Sainte-Chapelle, é um dos vestígios do Palais de la Cité, originalmente uma fortaleza que foi se transformando e se embelezando ao longo dos séculos. O termo cité, cidade em português, refere-se aos limites fortificados de Paris, tal como eram no final da antiguidade, reduzidos a uma única ilha que constituíam o núcleo urbano da cidade medieval. O antigo Palais de la Cité serviu como sede de poder e residência real entre os séculos X e XIV, antes da transferência dos reis para o Louvre e para Vincennes. A partir do reinado de Carlos V, o Palais de la Cité passou a ser o Palácio de Justiça. Foi prisão do Parlamento de Paris e tribunal durante a Revolução Francesa. A rainha Maria Antonieta ficou aqui antes de ser guilhotinada. Hoje o edifício, com traços medievais, acolhe, além da Conciergerie e da Sainte-Chapelle, monumentos abertos à visitação, algumas instâncias superiores da justiça francesa, como o Tribunal de Apelação e o Tribunal de Cassação. O nome Conciergerie nasceu no século XIV, após o Palais de la Cité perder a função de residência real. O termo deriva de concierge, um alto posto na monarquia francesa. O concierge era nomeado pelo rei para garantir a ordem, a polícia e o registro dos prisioneiros. Na Conciergerie fica o relógio público mais antigo de Paris, em funcionamento desde 1372. Carlos V determinou sua construção para orientar o horário para o toque dos sinos das igrejas. Foi restaurado sob Henrique III. No topo estão os brasões do rei da França e da Polônia. Henrique III foi o soberano dos 2 países, além de representações das leis e da justiça. O interior da Conciergerie é famoso por essas abóbadas, arcadas e colunas góticas. No dia da nossa visita, o espaço acolhia uma exposição temporária sobre a gastronomia francesa da Idade Média aos dias atuais. A Salle des Gendarmes, como é conhecida, trata-se do maior salão medieval aberto para visitas da Europa, com 1.700 metros quadrados. Foi construído no século XIV, entre os anos 1302 e 1313, e passou por restauração no século XIX. A Salle des Gendarmes tem quase 70 metros de comprimento, 30 de largura e 9 metros de altura. Funcionava como um refeitório para os empregados do rei. 4 grandes lareiras serviam para aquecer o espaço, que inclui cozinhas, pelas quais passaremos logo logo.
vestígio que ainda subsiste. Essa escada medieval em caracol servia de ligação para uma sala alta, que hoje não existe mais. Foi destruída num dos incêndios da Conciergerie. As cozinhas da Conciergerie são de meados do século XIV e passaram por uma importante restauração no século XIX e, mais recentemente, nos anos 2000. Foram construídas em 1353, durante o reinado de João II o Bom, e destinavam-se sobretudo ao comum, aos empregados do rei, informa a Conciergerie, uma das fontes do nosso vídeo. As cozinhas ficam próximas do rio Sena. No piso superior, havia outras cozinhas exclusivas para o atendimento do rei, espaço que, com o passar do tempo, foi sendo transformado e ocupado pelo Palácio de Justiça. É preciso imaginar que aqui havia aberturas para garantir iluminação, janelas que não existem mais, porque as cozinhas passaram por adaptações e serviram como celas no período em que a Conciergerie funcionou como prisão. São 252 metros quadrados de superfície. Estamos agora na Sala da Guarda, que foi construída entre o final do século XIII e o início do século XIV. Levava à Grande Chambre, onde o rei desempenhava o papel de justiça. A Grande Chambre foi construída na época de Filipe IV o Belo para acomodar o Parlamento de Paris, que era a mais alta jurisdição do reino sob o antigo regime. Entramos na área da Conciergerie, que funcionou como tribunal durante a Revolução Francesa. Aqui encontramos informações sobre o mais importante evento político francês, a insurreição contra a monarquia, a partir de 1789. A Revolução Francesa durou 10 anos, até a ascensão de Napoleão Bonaparte, que fundou o primeiro Império Francês. Em 1793, 5 anos após deflagrada a Revolução Francesa, a Conciergerie é transformada em tribunal revolucionário para julgar crimes políticos contrários à nova ordem. A maquete ajuda a nos orientar. A Conciergerie fica na lateral direita, separada da Sainte-Chapelle pelo Palácio da Justiça. As salas a seguir são reconstituições feitas em 1989 para marcar os 200 anos da Revolução Francesa. Foram construídas sobre o antigo corredor da Conciergerie. Nelas ficavam o diretor da prisão, o escriturário responsável por registrar os nomes dos presos e um pequeno toalete. Os presos condenados tinham de cortar o cabelo para facilitar a morte pela guilhotina. A escada nos leva para um nível superior da Conciergerie, o chamado Corredor dos Prisioneiros. Era aqui que ficavam os presos acusados de traição. Os mais pobres são amontoados em celas muito pequenas e escuras, sem móveis. Os mais abastados compravam para si celas com um conforto mínimo. Alguns tinham celas maiores, até recebiam visitas, escreviam, faziam um último retrato antes da guilhotina. A Sala dos Nomes traz nas paredes a lista de mais de 4.000 pessoas julgadas entre 1793 e 1795, período de funcionamento do Tribunal Revolucionário. Um dispositivo multimídia permite consultar a biografia, o retrato e os extratos dos processos judiciais envolvendo os condenados. As penas variavam entre absolvição, exílio e morte na guilhotina. 2.780 pessoas foram guilhotinadas durante a Revolução Francesa em Paris. As listas de condenados pelo Tribunal Revolucionário, sobretudo o de Paris, entrou de certa forma para a memória coletiva.
Saímos da sala dos nomes para entrar em mais uma ala da Conciergerie dedicada à Revolução Francesa e seus personagens. Aqui encontramos documentos que mostram a preocupação do movimento revolucionário em passar a imagem de mais igualdade e transparência à justiça. E também citações de personagens como Maximilien de Robespierre, advogado e político com desempenho destacado durante a Revolução Francesa. A forte mediatização dos processos julgados à época também é lembrada. As sessões do Tribunal Revolucionário instalado na Conciergerie eram abertas ao público, a ideia de que todos podiam participar da nova vida política que se iniciava. A escada nos leva a um altar de culto comum, reconstruído após o incêndio de 1776 e que ficou conhecido como a Capela dos Girondinos. Referência aos girondinos, integrantes mais moderados da Assembleia Nacional e Convenção Nacional constituídas na Revolução Francesa. Adversários dos jacobinos, outro grupo político mais radical, 21 deputados girondinos teriam feito aqui um banquete junto ao corpo de um companheiro que se esfaqueou ao ouvir a sentença do Tribunal Revolucionário condenando-o em 1793. Ao longo do século XIX, a capela foi visitada por aqueles que se sentiam herdeiros dos homens que pagaram a vida com a radicalização da Revolução Francesa, informa a Conciergerie. Mais ao fundo, ao lado da Capela dos Girondinos, acessamos outra capela, construída no século XIX, por demanda de Luís XVIII, em memória a Maria Antonieta. A capela expiatória está assentada sobre a antiga cela da rainha. Quadros, bustos e placas, em meio a paredes decoradas com lágrimas de prata. Maria Antonieta foi transferida para a Conciergerie em agosto de 1793, após detenção de quase 10 meses na antiga prisão do Templo, no Marais. As condições do seu aprisionamento são pouco conhecidas. Maria Antonieta ocupou 2 celas. A mudança se deu por uma tentativa de fuga. A rainha ficou isolada dos demais presos. Maria Antonieta ficou 76 dias na Conciergerie. Tinha 37 anos quando foi guilhotinada na atual Praça da Concórdia. O julgamento começou em outubro de 1793. Além das acusações relacionadas com traição e esbanjamento de fundos da nação, Maria Antonieta foi acusada de incesto com o filho, o jovem Luís XVII. No dia 16 de outubro, às 4 horas da manhã, após 20 horas de debates ininterruptos, saiu a sentença de morte, seguida da execução por volta de 12:15. Na Conciergerie encontramos uma série de objetos de memória supostamente pertencentes a Maria Antonieta. Verdadeiros ou forjados ao longo da história, fascinam o imaginário coletivo desde fins do século XVIII e fazem parte de uma tradição fúnebre cultuada no século XIX em lembrança às vítimas da Revolução Francesa. Um pequeno baú para guardar objetos pessoais, o tapete que decorava a cela, a cadeira utilizada pela rainha, um pequeno chapéu e até agulhas de tricô, supostamente usadas por Maria Antonieta durante a prisão na Conciergerie. Esse confessionário do século XIX faz parte das coleções do Centro de Monumentos Nacionais. Está exposto aqui para ilustrar os hábitos religiosos franceses a partir do século XVI. Estamos no chamado Pátio das Mulheres, cercado pelos pisos onde ficavam as celas da Conciergerie. As presas podiam circular por aqui. A fonte que você enxerga sem água no dia da nossa visita é a mesma na qual eram lavadas as roupas dos prisioneiros. Era aqui ainda que os condenados à guilhotina, agrupados de 12 em 12, se despediam dos familiares antes da execução. Saímos do Pátio das Mulheres e caímos novamente nas 2 extraordinárias salas góticas pelas quais já passamos. Nosso passeio com informação na Conciergerie de Paris está no fim.
A atividade prisional na Conciergerie sobreviveu após a Revolução Francesa e foi definitivamente suspensa somente em 1934. Foi reorganizada várias vezes por razão de segurança, mas também para melhorar ligeiramente as condições de encarceramento. A partir de 1812, informa a Conciergerie, o palácio se beneficiou de vários restauros. De 1820 a 1828, uma fachada neogótica foi erguida entre a Torre do Relógio e a Torre Bombec. De 1847 a 1871, uma fachada foi erguida no Boulevard du Palais, enquanto a Torre do Relógio foi restaurada. O incêndio durante a Comuna de Paris em 1871 devastou grande parte do Palácio da Justiça, quase concluído na época. Felizmente, as partes góticas da Conciergerie são preservadas, mas precisaram ser restauradas. Uma nova campanha ocorreu em 1876. Apesar de todas essas intervenções, a integridade do plano geral das salas medievais é preservada. Da mesma forma, o valor estético e a importância simbólica do Palais de la Cité foram preservados. Esperamos que tenha gostado. Consulte nossos serviços de ensaios fotográficos e passeios a pé com informação e fotos no Instagram @parisdomeujeito. Até o próximo vídeo com mais dicas de endereços que não podem faltar na sua tão sonhada viagem a Paris. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas histórias. Tchau!